Bem, pessoal, sou o Victor Eduardo e vou apresentar o trabalho intitulado Construção de um braço robótico utilizando sistemas inteligentes. Na introdução, é interessante destacar que essa pesquisa se concentra em torno da construção e controle de um manipulador robótico SCARA, assim como a construção de um sistema para a obtenção do posicionamento cartesiano de objetos colocados sobre a mesa do robô, utilizando para tal fim o processamento digital de imagens, o PDI. Mas o que é o robô SCARA? SCARA é a sigla em inglês de Selective Compliance Assemble Robot Arm, que na tradução literal fica braço robótico montado com adequação seletiva. Ele é um braço robótico um tanto diferente daqueles braços robóticos que estamos acostumados a ver na mídia, a ver no cotidiano, né? É possível observar o robô SCARA modelado na figura 2. A partir da modelagem tridimensional foram detectadas algumas características indesejadas da estrutura, sendo possível realizar o ajuste no tamanho de algumas peças antes da montagem final. Bem como os objetivos, temos o maior deles, que é a construção de um braço robótico com 4 graus de liberdade e estrutura mecânica baseada no manipulador SCARA, programar um sistema para controle de coordenadas utilizando uma interface gráfica, obter a posição cartesiana do ponto de apoio de objetos com cores distintas, fazendo uso de técnicas de processamento digital de imagens, estimar a área superficial dos objetos a fim de analisar a viabilidade de manipulação dos mesmos, tendo em vista que a nossa garra tem um tamanho limitado. Posteriormente, desenvolver um sistema computacional que realize esses procedimentos automaticamente. E, por fim, programar uma interface gráfica para o usuário que possibilite a interação com o sistema e a aquisição de imagens. Bem, na metodologia, gostaria de destacar a construção de um protótipo em 3D a partir das plantas em 2D. A modelagem em 3D nos permitiu simular os movimentos do manipulador, assim como observar características dinâmicas do mesmo. Para a construção das plantas em 2D, foi utilizado o software AutoCAD. Para a simulação de movimento e modelagem em 3D, foi utilizado o software Fusion 360. Bom, toda a programação foi feita em linguagem Python e foi utilizada a biblioteca OpenCV na constituição do filtro de cores. Para a plotagem de gráficos e histogramas, foi utilizada a biblioteca Matplotlib. Ambas não são bibliotecas nativas da linguagem de programação Python, por isso tiveram que ser baixadas através do pip, que é um ambiente virtual. Para a construção da interface gráfica, foi utilizada a biblioteca tkinter, que é nativa da linguagem de programação Python. Como sistema de cores, adotamos o HSV. O modelo HSV ele é utilizado quando é necessário identificar cores que são muito parecidas umas com as outras. O espaço HSV representa a matiz, a saturação e o brilho. O método utilizado no algoritmo para a separação dos pixels baseia-se na definição de limites superior e inferior das variáveis HSV para a criação da máscara de filtragem de cor. Esses valores são bem definidos para cada cor e tonalidade selecionada. Visto que um intervalo pode ser dimensionado, foi escolhido então valores de limites que abrangessem uma variedade de tonalidade das cores escolhidas, tendo em vista que os objetos da figura 4 possuem cores bem distintas. No nosso caso, são as cores verde e azul, as cores da garrafas-alvo. Para calcular a área do objeto-alvo, foi utilizado um método iterativo para a contagem dos pixels de cor desejada. Bom, aqui temos um vídeo de experimentação que mostra o funcionamento do robô. Bem, na primeira parte dos vídeos, é possível observar o funcionamento dos motores de passo e observar também a estrutura metálica do robô, bem como os drivers de motor de passo e o microcontrolador Arduino. Posteriormente, na segunda parte do vídeo, será mostrada a interface gráfica de controle de posicionamento, onde podemos entrar com coordenadas cartesianas e a interface nos dá automaticamente os ângulos equivalentes. Bem, na experimentação, temos que a seleção de uma cor a ser filtrada é realizada através da interface gráfica. Essa nos permite a escolha de filtrar até 6 cores distintas, simultaneamente. É possível visualizar na figura 6 a interface gráfica do filtro de cores. Logo, a escolha da cor a ser filtrada é inteiramente do usuário. Para esse experimento, as cores utilizadas foram azul e verde, pois eram as cores predominantes das garrafas disponíveis para o teste. Para realizar a aquisição das imagens, foi utilizada uma câmera do modelo IP Ekins Plug and Play.
Essa câmera fica posicionada acima do plano de trabalho do manipulador. Bem, como resultado, temos que destacar que, como critério de separação de pixels, optou-se por conservar as propriedades de cor dos objetos que estavam dentro dos limites estipulados de HSV e atribuir como zero a tonalidade de pixels que estava fora do intervalo. Isso equivale a deixar todos os pixels da imagem pretos, exceto os pixels da cor selecionada para a filtragem. E então temos o resultado da aplicação do filtro nas cores azul e verde, que podem ser observadas a partir das figuras 7A e 7B. Então, com conclusão, é possível observar neste trabalho que é viável a construção de um robô SCARA de baixo custo quando comparado aos manipuladores industriais com características similares. Como resultado da detecção de cor, obtemos as coordenadas x e y do centro de massa na vista superior do objeto-alvo e também a área ocupada pelo mesmo na superfície da mesa. Com essas informações, é possível identificar o ponto ideal para posicionamento da garra robótica. Por fim, esta pode segurar o objeto e assim manipulá-lo com movimentos de translação ou rotação. Temos aqui algumas referências bibliográficas. E muito obrigado. Agradeço a todos pela atenção.